história toda, que você vê a diferença, a descrição que você deu da Flórida para Nova York, Califórnia, é como se a gente vivesse em países diferentes. Vai. E a Suprema Corte americana? O que ela está? Ela está se omitindo? Ela está fazendo o papel dela? Como é que está a situação? Porque aqui no Brasil você sabe que só se fala em STF, né? E aí, aproveitando essa pergunta, o Biden vai fazer mesmo o tal do PEC da corte, né, que eles falam, né, que é aumentar o número de juízes para ele colocar pessoas alinhadas com ele, né? São ótimas perguntas. Bom, em primeiro lugar, essa questão de que existam vários países dentro dos Estados Unidos é assim de propósito, e era para ser mais assim. Originalmente, os Estados Unidos foram feitos para serem mais assim, para serem efetivamente estados, e o termo estado, a gente pensa em estado como Rio de Janeiro é um estado, como uma divisão territorial dentro de uma nação. Mas o conceito de estado, ele é um ente autônomo, né? Ele é um ente que governa uma população, isso é um estado. Então, quando você fala Estados Unidos, é que os estados eram realmente autônomos. Logo depois da Guerra da Independência Americana, os Estados Unidos se uniram, os estados se uniram, e eles fizeram uma primeira Constituição chamada Artigos da Confederação. E é a primeira Constituição americana. Só que ela era tão fraca que, no final das contas, você não tinha uma nação. E aí eles partiram para a Constituição americana, depois que foi uma segunda tentativa, dando um pouco mais de poder para o governo federal. Essa questão sempre foi uma questão tão forte que muito da Guerra Civil Americana aconteceu, sim, por causa da questão da escravidão, sem dúvida nenhuma, mas muitos dos que lutaram no Sul lutaram, os confederados, né? Muitos, e não é coincidência que o nome seja esse, muitos dos confederados lutaram não porque eles apoiassem necessariamente a escravidão, mas porque eles não admitiam que o governo federal se intrometesse a ponto de proibir no estado deles a escravidão. Então eles falavam assim, isso é uma questão de princípio. Se o governo federal começasse a se intrometer a ponto de querer dizer que escravidão não pode dentro do meu estado, o meu estado é que tem que decidir. Se o governo federal começar a se intrometer nisso, ele vai começar a se intrometer demais em tudo. Então, na fundação americana, existe uma noção real de que cada estado goza de uma autonomia gigantesca. E é bom que assim seja. Claro, dentro de um limite. E os Estados Unidos testaram esse limite, porque se você tiver liberdade mais, você não tem uma nação. Se você tiver liberdade menos, você não tem uma federação. Então é bom que assim seja, porque existem mecanismos de correção. Os Estados Unidos nunca pioram de uma vez só. Tem sempre uns estados que vão melhor e, no final das contas, essas experiências desses estados vão mostrando que talvez seja melhor a alternativa que esse estado adotou e os outros estados começam a copiar, ou as pessoas olham e falam, aquilo ali que aqueles... Isso é bom, isso impede que a América caia na mão de um governo tirânico também, e a forma do sistema eleitoral americano é feita para isso. Então, por isso que parece que existem vários países aqui dentro. É porque, de fato, existem vários estados no conceito original da palavra, apesar de eles terem perdido muita autonomia, vários estados. Por exemplo, a maioria dos crimes aqui, assassinato, roubo, não sei o que, são julgados por leis do estado. E por juízes do estado, que são nomeados conforme as normas do estado. Em relação à Suprema Corte, especificamente, primeiro a gente precisa entender o seguinte, o mundo vive hoje um processo, que é um processo que o professor, estava até aqui o livro dele, o professor Ran Hirschel, que é um professor de esquerda, inclusive, da Universidade de Toronto, se eu não me engano, descreveu muito bem no livro dele, chamado Juristocracia. O que é a juristocracia? A juristocracia é a transferência do poder de autodeterminação do povo das instituições democráticas, ou seja, de onde o povo elege e comanda, para instituições burocráticas, de preferência do aparato, especialmente do aparato judiciário. Então, o que está começando a acontecer? O povo
elege, numa democracia, o povo elege os seus representantes. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente chama o Congresso aqui, a Câmara dos Deputados, aqui não se chama Câmara dos Deputados, se chama Casa dos Representantes. Porque para você não ter 300 milhões de pessoas debatendo um tema, essas 300 milhões de pessoas se organizam, elegem representantes que vão discutir esse tema e discutir em nosso nome como que a sociedade, quais são as leis que a sociedade deve aprovar, quais que não deve aprovar. A sociedade quer que tenha aborto, não quer que tenha aborto, quer que tenha droga, não quer que tenha droga, quer que tenha governo gaste mais, governo não gaste mais. Elege essas pessoas para que elas criem as suas leis. E elegem os chefes do executivo, governador, presidente, etc., para que eles executem essas leis. Executem essas leis dentro, obviamente, das leis criadas por esses parlamentos, mas com o poder de decisão executiva, porque nem tudo está descrito no detalhe da lei. Por isso que o executivo tem alguns poderes, inclusive pela agilidade que ele tem de tomar certas medidas. Isso é a base da democracia moderna. E aí, quando alguém vai lá e desrespeita uma lei, qualquer um pode ir recorrer ao judiciário para decidir se a lei foi desrespeitada ou não. Isso é a base. Isso foi o que o Montesquieu, num certo sentido, pensou, e depois os pais fundadores pensaram aqui nos Estados Unidos na hora de fazer os framers da Constituição, os emolduradores da Constituição, como eles chamam aqui. E aí todos os países do mundo copiaram mais ou menos isso. Só que, por conta de uma mudança filosófica, na forma do direito, na forma que os juízes passaram a pensar, alguns juízes passaram a interpretar a lei de forma muito criativa. E contra isso, você não tinha... Quem pensou o sistema democrático republicano que a gente tem hoje em dia, não pensou na possibilidade de juízes desrespeitando as leis e fazendo a interpretação que eles achassem conveniente, não mais para implementar a justiça, mas para implementar a justiça social, seja lá o que for isso. Se você for ouvir a opinião do Barroso, o Barroso é um cara muito forte nisso, o ministro Barroso. Ele vai dizer que o papel das cortes é implementar não a justiça, mas a justiça social. E a justiça social e a justiça não são a mesma coisa, né? A gente pode pensar aqui em exemplos, né? Se uma pessoa mais pobre vai lá e rouba, entra numa loja e quebra a loja e vai lá e rouba uma televisão, isso é... E aí você bota ela na cadeia, é a justiça. Se você levar em consideração que aquela pessoa é pobre, que não teve oportunidades, etc., isso é justiça social. Então, as cortes serviam originalmente para fazer valer a justiça, a lei. Lei, como foi pensar, o império das leis, rule of law, como se usa aqui nos Estados Unidos, o império das leis. Isso começou a mudar no mundo inteiro. No mundo inteiro, as cortes estão cada vez mais ativas, e a isso se chama juristocracia. O George Soros, com a sua Open Society, isso não é teoria da conspiração, isso é um fato. Toda vez que a gente fala de George Soros, as pessoas, teoria da conspiração, maluco. Tem artigo falando isso do Daily Mail hoje. Exato. Hoje, né? O George Soros, há bastante tempo, já há 2 ciclos eleitorais, ele tem financiado cada vez mais candidatos ao cargo de promotor e juiz aqui dentro dos Estados Unidos são eleitos. Ele tem financiado cada vez mais institutos que ajam de forma juristocrata. Eu não vou nem falar das instituições supranacionais, que é uma outra história, globais. OEA, a ONU. Que é uma outra forma de você tirar o poder do povo, porque são burocratas, mas é o mesmo fenômeno. Você tira o poder do povo, e aí o povo elegeu o Bolsonaro. O que adianta? O povo elegeu o Bolsonaro, não adianta nada que você bota para o Bolsonaro para fazer, ele não pode fazer, porque vai lá um juiz, dá uma canetada e diz que não pode. Você vota no Congresso, o Congresso evangélico. Você vota lá. No Congresso evangélico. Então, mas não adianta, porque você passa uma lei dentro do Congresso, voto impresso. O Brasil passou uma lei favorável ao voto impresso. O STF decidiu que não queria a lei inconstitucional na cabeça deles, não valia, não vale não tem dinheiro esse ano. Então, no final das contas, quem manda mesmo, e eles disseram isso, né? O Dias Toffoli disse isso, é o poder moderador do Brasil. Ele já usou outro termo antes, que são os editores da sociedade, que são
é um grupo de caras colocados lá, 11 caras que eu não votei, você não votou, que a gente não tem o poder de tirar, porque se eu não gosto do Lula, a sociedade, vamos dizer que a sociedade fique maluca e eleja o Lula agora em 2022. Se for ruim, você arruma um jeito de tirar ele em 2024, em 2026, perdão, como nós tiramos. Como nós, o povo brasileiro, foi lá e tirou e aniquilou o PT. Se o povo decidir que quer botar o PT de volta, é ossos da democracia. Agora, os caras do STF não gostou? Os caras estão lá para sempre. Não importa o que eles façam. Eles não têm accountability, né? Não tem consequência para eles pelo que eles fazem. Nenhuma. E há uma diferença muito grande da Suprema Corte americana para a Suprema Corte brasileira. Por quê? Porque a Suprema Corte americana é o que a Suprema Corte brasileira deveria ser. O STF deveria ser. Uma corte constitucional. Então, ela só resolve assuntos constitucionais. Todos os anos, você tem cerca de 100 casos que são julgados pela Suprema Corte. E só de temas que eles entendem que são disputas a respeito da Constituição que precisam ser, ou entre os estados, também existe essa possibilidade, a Suprema Corte também tem esse papel, que precisam ser resolvidas. Ela não serve como o Brasil, que até habeas corpus de traficante é julgado no STF. Aqui a Suprema Corte aceita ouvir 100 casos por ano. E muitas vezes ela não ouve casos que são importantes. De um modo geral, você tem hoje cerca de... É difícil dizer, mas você tem cerca de 5 dos 9 juízes, aqui a Suprema Corte tem 9 juízes, você tem cerca de 5 dos 9 que tem uma visão mais chamada originalista, que significa que eles interpretam a lei de acordo com a intenção original do legislador que a criou. Tá? Então são menos ativistas judiciais. Nem sempre isso funciona. Era para ser 6, mas o Chief Justice aqui, que foi um cara colocado pelo George Bush, no final é um puta cara em cima do muro, Justice Roberts, e no final das contas é isso que acontece. Eventualmente a Suprema Corte aqui peca por omissão. Por exemplo, no caso das eleições americanas, eles deveriam ter decidido a respeito da disputa para sacramentar uma certa paz no país. Hoje você tem 80% dos republicanos acham que o Joe Biden não foi eleito de forma legítima. E não há nação que subsista se ela não enxergue legitimidade nos seus líderes. Então, quer coisa melhor para os povos inimigos dos Estados Unidos de que boa parte dos americanos entendam que o seu líder não está legitimamente constituído? Take on the world.